Fala aí, pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui, para mais uma aula de Química 1. Hoje nós vamos fazer uma revisão das funções inorgânicas, tá? E vamos começando falando de ácidos. Então, nós vamos aprender hoje grau de dissociação e ionização, hidrácido e oxiácido, força dos ácidos, nomenclatura dos ácidos. Então, nós temos aqui eletrólitos e não eletrólitos. Os eletrólitos, soluções com eletrólitos, são aquelas que conduzem corrente elétrica, ou seja, produzem íons em solução. Tá? Então, nós temos aqui solução de água com sal, que é uma solução eletrólita que conduz a corrente elétrica, né? Tem íons disponíveis aqui. Já numa solução não eletrólita, solução de água e açúcar, o açúcar não produz íons na solução, então não há condução de corrente aqui nesse circuito, então a lâmpada não vai acender. O que caracteriza as substâncias em eletrólise ou não é a sua capacidade de geração de íons. Dissociação é a separação de íons em um composto iônico. Então, nós temos aqui um composto iônico, pode até ser representado por cloreto de sódio de novo, aqui sendo o sódio, aqui o cloreto. Então, nesse caso aqui, está falando da água, né? Então, aqui, o vermelhinho é a água e o oxigênio é o cinza. Então, cristal iônico de NaCl se dispersa na água, né? Eles se dispersam, o sódio fica com carga +1, cloro -1, a formação desses íons. Então, face positiva, lado dos hidrogênios. Então, cloro se liga com cloro negativo, face negativa, lado do oxigênio, sódio íon positivo. Ok? A dissociação, sal solubilizado, nós temos aqui o sal, a dissociação iônica, ou seja, a separação dos íons, e aqui nós temos os íons, né, com a água aqui sendo dissolvido e aqui a solução formadora de íons. Então, nós temos aqui uma representação, né, o sódio positivo em volta às moléculas de água. Da mesma forma, o cloro negativo em volta às moléculas de água. Aqui o positivo sendo atraído pelo negativo, que no caso é o oxigênio, e o negativo sendo atraído pelo positivo, aqui nesse caso que é o hidrogênio. Então, nós temos aqui a representação da dissociação, sal sólido, Na e Cl aquoso, dissolvidos, né, em solução aquosa, Na e Cl-. Algumas representações, outros exemplos, o brometo de magnésio, né, com seu balanceamento, e o sulfeto de potássio. Todos compostos iônicos. Tudo bem? Iônico, metal ligado com outro a metal. O sulfeto de mercúrio, que é um sal, é praticamente insolúvel em água, então a lâmpada fica apagada. Tá? Que é uma exceção, né, de um composto iônico que praticamente não produz íons, porque ele não se dissolve na água, e faz com que a lâmpada não acenda. Ela não acende, porque não há produção de íons. Então, nós temos aqui o metal e a metal, substância iônica, solúvel em água, dissociação iônica, e a lâmpada acende. Praticamente insolúvel, se for solúvel na água, a lâmpada acende. Se for praticamente solúvel, não há dissociação, a lâmpada não acende. No estado líquido, adquire mobilidade. Então, uma substância iônica, se ela tiver, né, no estado líquido, né, por exemplo, se eu fizer a fusão do sal, né, se o sal passar do estado sólido para o líquido, eu consigo, os íons adquirem mobilidade e a lâmpada acende, porque é a formação de íons. Ionização de moléculas para íons, formação de íons a partir de moléculas. Nós vimos a formação de íons a partir de compostos iônicos, que é a dissociação. Agora, em moléculas, onde a ligação são covalentes, acontece a ionização. Então, nós temos aqui uma ordem decrescente de eletronegatividade, né? Então, nós temos uma molécula polar, que é o ácido clorídrico, e uma molécula polar também, que é a água. Então, o que acontece ali? Pela atração eletrostática, a etapa 2, ligação dativa, né? Se eu tiver o H3 ou mais, e aqui nós temos a representação da ionização, né, do ácido, né? Então, um ácido, ele se ioniza, ele sofre ionização, produz H+, e Cl-.
acontece nessas etapas aqui que a gente mostrou. Ionização de moléculas para íons. Então, nós temos um outro exemplo aqui, ó, ácido iodídrico na água, ele vai formar, né, o íon hidrônio mais o ânion iodeto. Tá? Essa aqui é a fórmula mais completa. Nós podemos representar por essa simplificada aqui o ácido iodídrico na água, forma o H+, e o I-. Ácido sulfúrico, na água, ela vai formar 2H3O+, mais o ânion sulfato, ou H2SO4, vai formar 2H+, e SO4 menos 2. Ácido fosfórico, né, vai ter precisar de 3 moléculas de água para formar 3 íons hidrônio mais um íon fosfato, ou, simplificadamente, 3H+, mais o fosfato menos 3. Grau de ionização é a quantidade de moléculas, né, que se ionizam numa determinada substância. Então, nós temos aqui um exemplo, ó, 1 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido clorídrico e o mesmo número de moléculas dissolvidas separadamente. Em seguida, é executado o teste de condutividade elétrica. Então, nós temos aqui, ó, fazendo o teste de condutividade elétrica, experimento com ácido clorídrico aquoso, experimento com ácido fluorídrico aquoso. A lâmpada, né, com ácido clorídrico, ela acende mais, uma intensidade maior do que com ácido fluorídrico. Por quê? O que acontece é o seguinte, nesse caso aqui, como o ácido clorídrico é mais forte, ele produz mais íons do que o ácido fluorídrico. Então, embora os dois acendam a lâmpada por serem eletrólitos, o ácido clorídrico acende mais por produzir mais íons do que o ácido fluorídrico. Então, nós temos aqui uma representação, né, do que acontece. Grau de ionização vai ser o número de moléculas que se ionizam dividido pelo número de moléculas que são dissolvidas, ou o número total de moléculas. Então, o grau de ionização do ácido clorídrico é maior que o ácido fluorídrico. Olha só, o grau de ionização do ácido clorídrico é 92,5, enquanto do ácido fluorídrico é 8,5. Né? Então, um ácido forte, outro é moderado. Então, os valores de grau de ionização variam de 0 a 100. Então, entre 0,5 e 50 é forte. Desculpa. Se for maior que 50, é forte. Se tiver entre 5% e 50, é moderado. E se tiver entre menor do que 5, é um eletrólito fraco. Então, nesse caso aqui, o ácido clorídrico é forte e o ácido fluorídrico é moderado. Então, o ácido aqui está dizendo, né, os intervalos, quando o ácido é fraco, semiforte ou forte. Nós temos aqui uns exemplos, né, do grau de ionização e da classificação dentro daquele critério lá, maior que 50% é forte, entre 55 moderado e menor que 5 fraco. Tá? Então, nós temos os exemplos aqui dos ácidos. Então, grau de ionização, substância polar e apolar, dissolve-se na água, não sofre ionização, apolar pouco solúvel na água, não acende a lâmpada. Agora, os que sofrem ionização, olha lá, quanto maior o grau de ionização, mais intensa é a luminosidade da lâmpada, porque produz mais íons. Então, ácido é todo composto que, em solução aquosa, libera o íon H+. Exemplo de ácido. Então, ácido clorídrico está presente no suco gástrico, né? Ele também é comercializado como ácido muriático, limpa piso. Então, nós temos aí a ionização dele. Ácido sulfúrico utilizado em água de bateria. Então, os ácidos eles podem se ionizar, né, com um monoácido quando eu tenho um hidrogênio e um poliácido quando eu tenho mais de um hidrogênio. Então, nós temos aqui, ó, o ácido fosforoso e o hipofosforoso. Embora eles tenham 3 hidrogênios, no ácido fosforoso só 2 são ionizados. E no ácido hipofosforoso só 1 é ionizado. Só o hidrogênio que é ligado ao oxigênio que se ioniza. O que é ligado diretamente ao fósforo não se ioniza. Então, nós temos aqui, ó, o ácido sulfúrico, as etapas de ionização. São 2 etapas, porque são 2 hidrogênios. Agora vamos para a classificação dos ácidos. Quanto a presença pode ser hidrácido quando não tem oxigênio e pode ser oxiácido quando tem oxigênio. Quanto à volatilidade, eles são
ácidos que são gases à temperatura ambiente, então nós temos aqui, e ácidos que são sólidos ou líquidos, que são poucos voláteis à temperatura ambiente. Aqui a gente pode, né, eu já falei disso, a gente pode usar a regrinha dos 7, né, se tiver 7 ou mais que 7 átomos, ele vai ser fixo, aqui ó, tem 7 átomos e aqui tem 8, e se tiver menos, o ácido vai ser volátil. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então se tiver um hidrogênio ionizável monoácido, 2 diácido, 3 triácido e mais poliácido, dependendo do número de hidrogênios que se ionizam. A força, nós já vimos, né, a questão do grau de ionização. Agora, se nós não tivermos o grau de ionização, nós podemos fazer da seguinte forma. O hidrácido, ele é forte, só esses 3 hidrácidos aqui são fortes, o clorídrico, o bromídrico e o iodídrico. O fluorídrico é moderado, todos os outros são fracos. Então, se eu conseguir, né, fixar esses aqui, o restante eu sei que é fraco. Oxiácido, basta diminuir o número de oxigênios do número de hidrogênios. Então, se for maior ou igual a 2 é forte, 1 é moderado e 0 é fraco. Então, a exceção é o ácido carbônico, e que deveria, 3 menos 2 aqui, 1 deveria ser moderado, mas ele é um ácido fraco, porque ele é instável. Tudo bem? Ele é instável e forma-se CO2 e H2O espontaneamente. Nomenclatura dos ácidos. Então, nós vamos primeiramente pelo nome do ânion, né? Eu descubro o número do ácido, porque se o sal terminar em ato, o ácido vai terminar em ico. Se o sal terminar em ito, o ácido vai terminar em oso. E se o sal terminar em eto, o ácido vai terminar em hídrico. Então, aqui, ó, fluoreto, cloreto, todos que têm terminação eto, o ácido correspondente vai terminar em hídrico. Todos que têm final ato, o ácido correspondente vai ter o final ico. E todos que terminam em ito, o ácido correspondente vai terminar em oso. Então, nós temos aqui outros exemplos de ânions e a sua nomenclatura. Então, esse ácido aqui, HNO3, eu vou trocar, ó, como aqui ó, é o nitrato, né? Então, ato vai ser ico, ito vai ser oso e eto vai ser hídrico. Eu posso até usar essas frases como para fixar, ó, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto num vidrico. Então, quando o sal termina em ito, o ácido vai terminar em oso. Se o sal terminar em ato, o ácido vai ser ico. E se o sal terminar em eto, o ácido vai ser ico. Então, nitrato passa a ser nítrico. Então, aqui é o ácido nítrico. Então, ácido sulfídrico, como é que eu vejo? Eu vejo por aquela mesma situação como o ácido sulfídrico, que é H2S, o S vem de sulfeto. Quando eu tenho eto, o ácido vai ser hídrico, por isso que aqui é ácido sulfídrico. Ácido clórico, né, é uma base, aí nós temos 4 ácidos desse tipo, oxigenados. Se nós soubermos esse aqui, o clórico, se aumentar um oxigênio, vai ser perclórico. Se diminuir um, HClO2 vai ser oso, ácido cloroso. Se eu diminuir outro oxigênio, vai ser hipocloroso. Então, se eu souber o ácido ico, eu sei o restante, só é aumentar ou diminuir o número de oxigênios. Então, um outro procedimento, escreva o símbolo do elemento central e ligue esse elemento a tantos grupos OH quantos forem possíveis. Então, nós temos aqui, ó, e completa a estrutura ligando o átomo central aos oxigênios restantes. Então, nós temos aqui o ácido nítrico e o ácido fosfórico. O passo 1 é colocar o elemento central no meio. Eu coloco a hidroxila, que tem que estar ligado diretamente, né, ao elemento central, principalmente o hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, aqui eu fiz a mesma coisa, eu liguei o oxigênio ao fósforo e o hidrogênio a cada um dos oxigênios e fui montando a fórmula do ácido. Ok, pessoal? Então, terminamos a aula aqui. Um grande abraço. Até a próxima.